Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui agora gravando a nossa segunda aulazinha de Dart. Primeiramente, já peço desculpas que eu tô um pouco gripado, então talvez isso atrapalhe um pouquinho a gravação, mas no geral acho que vai ser bem tranquilo. E bom, vamos aqui agora para a nossa segunda aula, que é pega aqui o segundo slide, né, feito pelo professor Christian. E eu vou essa aula, esse slide eu não vou fazer ele inteiro nessa aula, porque aqui em primeiro momento eu quero trabalhar só as estruturas de repetição e estruturas de seleção, né? Só as condições e as repetições. A parte de função eu vou trabalhar em outro momento, outra aula com vocês, que eu quero primeiro dar uma boa base dessa parte com vocês, principalmente da galera aí do primeiro ano, para não termos problemas, para às vezes dar um passo muito grande que já é pegar tipo tanto da condição já é direto para a função, às vezes confunde um pouco o pessoal. Então, vou primeiro dar uma pegadinha nessa base para a gente começar. Bom, aqui mostra um pouquinho das estruturas, né, de controle de repetição e as funções, mas as funções a gente vai abordar em outra aula só. Estruturas de controle. Aqui tem um básico, né, de uso de if, else e else if também, né? Porque e aqui nós temos aqui o if, aqui é um exemplo de notas, né? Notas que nós tiramos aí na escola aí, por exemplo, ali tem um if nota maior ou igual a 7, a pessoa está aprovada. Daí um else if, né, que essa jogada aí é do se e o se não se, basicamente, que é se a nota não for maior ou igual a 7, ele vai cair aqui, nesse else if. Daí o if é para impor uma outra condição, né, não ser só se não for isso, vai aquilo. Aqui está impondo outra condição, mas eu quero trabalhar aqui rapidinho. Um exemplo bem simples, né, aqui. Deixa eu apagar isso aqui que eu estava fazendo antes. Deixa eu fazer aqui só um int número. Daí vamos fazer aqui um if número módulo por 2 for igual a zero. Daí vamos fazer. Ah, deixa eu botar um valor aqui, senão ele vai ficar. Vamos já deixar um valor aqui já. Botar, sei lá, pode ser 6. If número módulo por 2 for igual a zero, né? Então ele vai fazer um print. Vamos printar aqui. Deixa eu fazer assim aqui na real. Este número é par. Else, opa, print este número é ímpar. Isso aqui é basicamente uma condição simples que é só para verificar o seguinte. Nós temos um número aqui, né, com o valor 6. E daí aqui no if, então, é se o módulo do número por 2 for igual a zero, ou seja, o resto da divisão deste número por 2 for igual a zero, quer dizer que ele é par. Por quê? Aqui eu estou fazendo só verificando se o número é par ou é ímpar. Todo número par, se for dividido por 2, o resto da divisão é zero. Isso é um fato aqui matemático. Então, qualquer número par, o resto da divisão por 2 é igual a zero. Então, ele é par. E aqui tem o else, ou seja, se não. Se essa condição aqui for falsa, então ele vai fazer essa outra condição. Ou seja, este número é ímpar. Ou seja, se o resto da divisão por 2 não for igual a zero, isso aqui sair o resultado como falso, esse número é ímpar. Porque aqui dentro da condição, dentro dos parênteses, ele só é aceito valores booleanos aqui dentro dos parênteses. Porém, aqui nós estamos usando um valor inteiro, tem três valores inteiros aqui na real. Porém, aqui nós estamos fazendo aqui, criando uma condição, né, fazendo uma comparação nesse caso aqui, né? Caso estamos vendo se uma igualdade, se essa igualdade for verdadeira, ele executa o que está aqui dentro do código, aqui dentro das chaves. E se ela não for verdadeira, então ele executa esse próximo passo aqui. Daí, isso aqui então é considerado uma saída booleana para essa condição de igualdade aqui. Por isso que nós podemos fazer dessa forma, ou se você preferir, dá para receber um
Dá para fazer também por fora aqui, dá para fazer um bool deixa eu botar aqui, bool paridade, pode ser assim, recebe número módulo por 2 igual a zero. Dá para fazer assim e dá para colocar aqui em vez disso paridade. Mas primeiro vamos fazer um teste aqui, antes de fazer essa troca, vamos só dar um Ctrl F5 aqui e vamos ver o que sai. Este número é par, porque 6 é um número par e o resto da divisão de 6 por 2 é zero. Porém, se a gente botar um número ímpar, né, que não daria o resto da divisão zero, ele vai então dizer este número é ímpar, né? Porque se tu fizer 5 dividido por 2, o resto da divisão não é zero. Ou seja, né, ele não vai ser ímpar. Agora dá pra gente fazer com paridade aqui, né? Dá pra gente fazer agora, né? Que ele já faz essa jogada pra gente. Se a gente coloca isso aqui direto dentro do if, mas dá pra fazer dessa forma aqui, mesmo resultado. Porém, isso aqui não é muito indicado, né? Não é muito legal a gente ficar usando variáveis a rodo se a gente não precisa. Porque questão de desempenho, ficar criando variáveis não é algo muito legal. Aí é melhor a gente fazer direto, né? Direto essa comparação aqui dentro. É mais legal. Agora vamos testar com zero, pra gente ver aqui. Com zero, ele também dá par, viu? Mesmo com zero. Então, já verificamos aqui, né, o básico de estrutura de seleção. Daí nós temos o if else. Dá para ter um if simples também, né? Daí aqui, nesse caso, no caso da saída aqui ser falsa, ele só pularia para fora e executaria o que está aqui embaixo, né? Nesse caso, ele não verifica se o número é ímpar ou par, é só se ele é ímpar, só se ele é par. No caso, se eu executar aqui, vai dar que esse número é par. Deixa eu botar um ímpar na real, que senão não deu certo o meu exemplo. Que ó, viu, não deu nada, porque eu não tinha nada. Meu código aqui era só esse if aqui, né? Ele só executa de fato esse if aqui. E já que é um if simples, não tenho mais nada no meu código, então ele não saiu nada dele, né? Mas enfim, nós temos esses casos e tem o else if, né? Daí if, vamos fazer a mesma coisa. Else if, aqui, número, resto da divisão por 2 é diferente de zero. No caso, deixa eu pegar outro exemplo. Vamos fazer com outro exemplo, né? Podemos fazer aquele das notas mesmo, que o professor deu. Deixa eu botar a nota aqui em cima também. Já vamos aproveitar esse exemplo aqui. Nota, nesse caso aqui, é maior ou igual a 7. Daí vamos fazer aqui um else if nota maior ou igual a 5. Daí deixa eu botar aqui um aprovado print exame e agora fazer um else. Opa, pera aí. Aqui eu fiz cagada. Que eu tava criando uma função já que nem daria certo. Aqui botar um else print reprovado. No nosso caso nós temos 5 aqui, né? Tá em exame, né? Daí se eu botar já dentro da condição, né? Se é maior ou igual a 7, né? Provado. Tá aí. Estamos cumprindo aqui as condições. Agora dá pra gente fazer dá pra gente mexer também com aqueles outros operadores, né, que a gente viu no última aula, que é o ou, o e, o ou exclusivo e tal, dá pra gente dar uma brincadinha com isso. Se daí nós podemos fazer aqui um double frequência. Vamos botar a frequência aqui de. Vamos considerar que a pessoa está com
vamos considerar já que já é inserida a porcentagem, que a gente não precisa transformar em porcentagem. Vamos fazer direto aqui para facilitar a nossa vida. Maior ou igual a 7. E vamos fazer aqui, ó, botar um e frequência maior que 75. O que é isso aqui, né? Para ele entrar, para ele estar aprovado, printar esse aprovado, ele só vai printar se aqui a nota for maior ou igual a 7 e a frequência maior que 75, ou seja, né? Porque para a gente ser aprovado, nós temos que ter uma certa frequência nas aulas, né? E uma nota maior ou igual a 7. Então ele só vai entrar aqui nesse caso. Daí, se a nota for maior ou igual a 5, ele está em exame. Em outro caso reprovado. Aqui eu não vou ficar mexendo muito na lógica de como realmente funciona na escola, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então agora vamos ver aqui se a gente fizer isso aqui agora, ele vai continuar aprovado. Porém, se a minha frequência aqui for, por exemplo, 70, qualquer valor abaixo de 75, ele está em exame, né? Aqui ele caiu como exame. Por quê? Porque ele só entra aqui se as duas comparações aqui forem verdadeiras. Tanto esse quanto esse tem que ser verdadeiro aqui para ele passar, né? Porém, a gente pode até brincar aqui, não acontece assim necessariamente na vida real, mas vamos só brincar aqui só para entender, vamos aproveitar já esse exemplo. Vamos fazer o ou agora. Aqui agora nós temos a condição de nota maior ou igual a 7 ou, essas duas bases representam o ou, frequência maior que 75, que na real certo seria maior ou igual, né? Então, o ou, para tu conseguir, para ele sair verdadeiro aqui dessa comparação, ou aqui no caso, então pode ser a nota maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75, ou pelo menos uma das duas tem que estar verdadeira. Pode ser ambas, ou pelo menos uma delas, né, para ser verdadeiro. É isso que o ou aqui representa, né? Aqui no caso, eu estou com uma frequência menor que 70, porém minha nota está maior que 7. Então eu vou estar aprovado aqui. Mas aqui, pô, tirei 5, mas eu cumpri os 75 de frequência. Ainda assim vou estar aprovado porque o ou ele nos permite isso, né? Pelo menos um dos dois aqui tem que ser verdadeiros para ele passar como verdadeiro aqui nessa condição e fazer esse print aprovado. E tem o ou exclusivo, que aqui eu não vou mostrar agora, mas basicamente, na real, deixa eu mostrar sim, deixa eu mostrar sim. O ou exclusivo, pô, peraí. Na real, não vou mostrar não, porque meu teclado aqui tá em inglês, daí é mais chato de eu fazer. Mas a ideia do ou exclusivo é que ou esse vai acontecer ou esse. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou esse aqui vai estar verdadeiro, ou esse aqui. Se os dois estiverem verdadeiros ao mesmo tempo, vai ser uma falsidade, então ele não vai ser aprovado. Ou ele tem a nota maior ou igual a 7, ou ele tem a frequência maior que 75. Só não vou mostrar aqui porque eu não tô com o teclado aqui em inglês e é meio chato de fazer o chapeuzinho para cima aqui. Eu acho que eu não tenho uma tecla específica para isso. Vou ficar devendo mostrar aqui o exclusivo, mas vocês podem treinar aí na máquina de vocês, se vocês tiverem que teclado em português com inglês. Eu até consigo, mas vai chato. Mas enfim. Mas a ideia do exclusivo é essa, tá? Vamos aqui agora, vamos avançar aqui. Aqui tem um switch case também, que é uma outra estrutura de controle. Que na real dá pra tu implementar o switch case no if else também, tá? E dá pra tu, e vice-versa. Dá pra tu usar qualquer um dos dois. Switch. Vamos fazer agora com valor. Vamos excluir isso aqui. E vamos botar aqui valor. Vamos botar 1. Switch valor. Deixa eu lembrar certinho, mas coloca chaves e tem o case. Case 1. Daí executa isso aqui, né? Ah não, case na real não usa chaves. Confundi as coisas. Ele bota só um case 1, daí eu vou fazer um print A. Opa,
Deixa eu colocar aqui isso assim. Daí, deixa eu deixar indentadinho, né? Tem que colocar o break para ele não executar mais nada. Daí ele acaba a função ali, case 2, fazer um print B. Daí vamos fazer um default print C. Mostrar aqui executando agora, no nosso caso é 1, né? Então ele vai printar A. Se eu botar 2, ele vai printar B. Se eu colocar agora qualquer valor 65, ele printa C, né? Então aqui a ideia aqui do switch case, né, dessa estrutura, faltou dar um break também, né? Que é bom botar sempre o break aí. Enfim, funcionou, né? Mas aqui temos aqui aqui no caso tem esse case 2 aqui vazio, né? Mas vamos fazer, vou mostrar do jeito que tem aqui. A ideia aqui, né, ele pega o valor, né? Se o valor então for igual a 1, basicamente ele está fazendo a mesma coisa que isso aqui. Ele está fazendo se switch valor igual a 1, no caso, ele faz aqui. Ou seja, caso o valor seja 1, ele vai realizar o que está dentro aqui. E, então ele printa o A. Daí aqui quebra, né? No caso, quebra o switch, vai para fora. Caso o valor seja igual a 2, printa B, quebra de novo aqui. E o default, ou seja, né, caso seja qualquer outra coisa sem ser 1 ou 2, então ele vai printar C. Então, em resumo, assim, a ideia básica de usar switch case é assim. Quando usar cada um, daí meio que vocês têm que analisar, né? O switch ele é um pouquinho mais limpo assim, né? O código dele, às vezes é mais fácil de tu enxergar, mas dá pra tu fazer tudo com if else, né? Se tu quiser. Mas o switch, que eu tenho o switch case aí para alguns casos, eu acho mais legal de usar. Sempre que dá pra usar o switch case, eu gosto de usar ele. Porém, dá pra fazer tudo com if else aí também, muito tranquilamente. Mas vamos agora para as repetições, né? As repetições aqui nós temos então o for, day for, vamos fazer o for aqui, da real. Eu não preciso nem disso aqui pro for, né? Nesse caso aqui que eu vou fazer. The for, eu vou fazer um int recebe 0 e menor que 10 e mais. Então, o for aqui, né, nós vamos ter um int i aqui que poderia ser tipo um índice, né? Que ele vai receber 0. Enquanto esse int aqui for menor que 10, ele vai somando aqui, né? Enquanto ele for menor que 10, ele continua fazendo loop. Quando ele for igual ou maior, quando ele for igual, aqui no caso já acontece isso, se ele ser igual ou maior a 10, então porque ele não vai mais realizar a repetição, né? Ele pula para fora. E esse mais é que ele vai incrementando a cada repetição, ele vai incrementando 1 no valor desse i. Se eu der um print i, o que vai acontecer aqui? Ele vai printar até dar 10? Não, né? Ele vai printar já que ele começa em 0, ele vai printar de 0 até 9. Então ele não vai fazer 10. Se eu quiser que ele faça até 10, eu posso daí mudar algumas coisas aqui. E se eu não quiser que printe 0, mas enfim, deixa eu primeiro mostrar. Aqui ele printou de 0 a 9. Ah, eu não quero de 0 a 9. Eu quero de 1 a 9. Aqui no caso ele vai fazer de 1 a 9. Mas eu queria 10 também, eu quero de 1 a 10. Dá pra tu botar um menor igual. Ele vai fazer até dar o 10 aqui. Mas é interessante pra gente começar em 0 porque na computação no geral muitas coisas já começam em 0. Então, por exemplo, se tu for manipular alguma coisa mexendo com list aqui, né? Daí tu vai pegar a posição aqui da lista, já que a posição com o índice dos elementos dentro da lista começa em 0, é mais interessante então aqui começar em 0 para tu fazer aquelas manipulações, né? Que aqui poderia ter. Vou fazer aqui uma lista de inteiros mesmo, né? Lista
daí recebe, podemos fazer assim. Deixa eu botar os valores na verdade. 34, 45. Daí aqui, por exemplo, se a gente quer brincar com lista, pô, eu quero printar os valores dessa lista. Quero printar a lista inteira. Tu pode fazer assim, ó. Tu pode vir aqui, botar um print lista e ele vai printar a lista conforme o índice aqui, conforme o valor desse i nesse loop. E aqui daí, já que a tua lista não necessariamente tem 10 espaços, aqui tu pode botar um melhor que lista.length, que daí ele pega o tamanho da lista, ele vai fazer esse loop conforme o tamanho da lista. Daí aqui tu está printando então os valores aqui 1, 34, 45, ó, dá para tu manipular dessa forma, por isso que daí é interessante manter o zero aqui, né? Dá para fazer essas manipulações aí com quando tu tá trabalhando com algumas coisas da computação que começam em zero, que nem os índices da lista, né? Começa em zero. Mas enfim, aqui tá mostrando outra forma de fazer esse for, né? Mas na maioria dos casos a gente vai fazer dessa forma aqui, ou parecida. E aqui tem um outro for, né? Que daí mostra uma outra maneira de tu trabalhar com for, né? Aqui, o quanto que ele incrementa, né? Até legal mostrar aqui, não necessariamente tem que ser esse mais, né? Pode ser mais igual a 5, ele pode ir incrementando de 5 em 5. Aqui vai do jeito que tu achar melhor, né? Mas normalmente a gente está indo de um em um, mas tudo depende qual a lógica do teu problema. Aqui, por exemplo, ele faz um mais igual a jogo da velha aí, né? O hashtag. Daí aqui ele está impondo a condição, né, que ele vai realizar esse loop enquanto o valor foi diferente disso aqui, né? Essa quantidade de caracteres que ele está sempre adicionando um a mais, uma hashtag a mais, né? Que aqui ele mostra até a saída. E tem também o for each, né? Que no caso seria o for in, né? O for each, né? Ele tem uma brincadeira que é legal que a gente não precisa ficar mexendo com posição da lista dessa forma aqui, né? Dá pra gente mexer com base nos índices do que a gente está trabalhando, né? Aqui, por exemplo, eu poderia, nesse caso é mais legal trabalhar dessa forma. Ó, já que eu estou trabalhando com uma lista, eu posso fazer um lista em list no caso, em lista. É da casa que eu tenho que definir um valor também para isso aqui, que senão ele vai dar errado, né? Eu posso fazer até um var aqui, que daí aqui tu pode fazer dessa forma aqui, por exemplo, que ele vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no outro for. Ele vai printar e aqui ele está fazendo o looping em relação ao tamanho dessa lista também. Dá pra gente fazer dessa forma com for each ou for in aqui, né, no Dart. E aqui ele mostra, nos slides aqui a gente tem outros exemplos de usar o for in, né? Mas às vezes é mais interessante a gente usar esse for in ou for each usar no lugar do for tradicional, porque a gente, né, às vezes é mais limpo o código assim, né? E às vezes tu tá trabalhando, por exemplo, com lista, né, o list, é mais legal tu usar o for in, porque normalmente quando tu tá usando, fazendo as repetições é em relação até onde essa lista vai, daí é mais interessante eles fazer dessa forma aqui mesmo do que usar um for tradicional, né? Assim, dá menos chance de erro de tu estar trabalhando com índices ali na hora do for, que o for in ele faz aquela lógica inteira que tu faz no for tradicional já aqui. Menos chance de às vezes da gente fazer cagada também na hora de fazer a condição de loop do for tradicional, porque o for in ele faz pra gente já essa condição de loop com base na lista, né? E aqui ele está mostrando também o for in em maps, né? Aqui a gente tem um map de que a chave é do tipo string e o valor é double, né? Então aqui João tem a nota de 9.1, o Carlos 7.2 e o Pedro 9.5. Daí ele faz aqui um for in de nomes, notas.key, ou seja, aqui ele recebe os valores das chaves e apresenta os valores das chaves, que aqui no caso são os nomes das pessoas, né?
Que se vocês não lembram, né, quando tu bota o ponto keys, que é tu tá retornando os valores das chaves aqui para essa variável de string. Daí se tu fizer o notas.values, tu tá retornando o valor dentro, o valor que está ligado com a chave, né? No caso, as notas. Nesse caso aqui, tu tá atribuindo a esse double nota os valores dentro desse map. E aqui dá para tu fazer também essa jogada de pegar os valores das chaves, né? Tu pegar o valor da chave, armazenar isso e tu também daí consegue imprimir os valores que estão linkados com essas chaves, né? Fazendo essa jogada aqui de notas, abre e fecha colchetes com o nome dentro, né? Que daí tu vai tá, aqui tu imprime só o nome, mas aqui tu imprime a nota que está relacionada a esse nome. E aqui se tu botar o ponto entries, tu recebe o map tanto chave quanto valor aqui, né? Daí tu pode fazer o ponto key e o ponto value. Então, ó, aqui daí é a mesma jogada desse aqui, só que tu tem que daí botar o ponto key e o ponto value e ele vai mostrar na ordem, né, que está armazenada dentro do map, a chave e o valor, né? No caso ele vai apresentar aqui, o João tem nota 9.1 e assim vai indo. Bom, agora vamos aqui para o while, né? O while é interessante da gente utilizar, principalmente quando a gente às vezes não tem certeza do número de repetições, né? Ou a gente quer que repita até certa condição ser cumprida, né? Que não necessariamente é a chegar até certo número. Então a gente pode trabalhar com o while dessa forma, né? Então, às vezes é interessante para a gente trabalhar com o while em vez do for, que torna mais simples. Dá para fazer com o for, a mesma coisa, só que às vezes fica um pouco complexo de trabalhar com o for dessa forma quando a gente não tem certeza de quantas repetições a gente quer. Daí o while vem aí para facilitar, né? Porque ele só impõe uma condição para ele continuar no loop, né? Enquanto aquela condição for verdadeira, ele continua no loop, né? Então, para a gente às vezes é mais interessante trabalhar dessa forma. Daí, vamos fazer assim então. Enquanto eu vou até mostrar, vou fazer aquele negócio ali mesmo que o professor fez, esse exemplo, só para mostrar. While valor menor que 10, print valor mais. Então, né, enquanto ele for menor que 10, ele vai continuar nesse loop aqui, parou, né, porque ele chegou no 10. Nesse caso, dá para fazer isso aqui facilmente com for, né, mas o while às vezes é mais interessante pra gente. Tá vendo isso aqui, tinha outro exemplo, né, mas não, já vai pro do while. Mas às vezes pra gente é mais interessante quando a gente não tem certeza, né, até onde vai as nossas repetições, né, que nós temos às vezes aqui pode ser qualquer coisa. Daí, peraí. Então, às vezes a gente tipo não tem tanta certeza, né, de quantas repetições a gente quer. Daí o while entra aí para sanar nossas dúvidas. Aqui tem o do while, daí aqui tem daí diferente do while, o do while ele faz pelo menos uma vez esse código aqui. Caso aqui a gente coloque, por exemplo, deixa eu até mostrar aqui, se a gente colocar 10, ele nem entra nesse while. Aqui ó, não fez nada, porque o valor já é igual a 10. Agora, se a gente fizesse essa mesma coisa com o do while, ele iria entrar pelo menos uma vez nesse loop. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele ia printar pelo menos uma vez. Ele printou aqui o 10, né? Ou seja, pelo menos uma vez ele entra aqui dentro desse loop. Mas se a gente fizesse só com o while normal, ele nem entra, né? Só pra gente ver aí, né?
as diferenças, né? O do while ele vai fazer pelo menos uma vez, ele executa esse código. Às vezes pra gente é interessante mexer com o do while em vez do while, né? Porque a gente às vezes está trabalhando, sei lá, nós temos um. Tu tá querendo que ele fique em loop numa verificação de cadastro, dá pra tu fazer com o do while, que daí ele executa o cadastro, e enquanto ele não cumprir uma condição, né, enquanto ele não preencher todos esses campos, ele vai continuar ali e ele vai fazendo os passo a passo do cadastro de novo, por exemplo, né? Dá pra tu brincar com o do while quando tu quer que ele faça pelo menos uma vez aquele código, mas enquanto certa condição que tu queira não for cumprida, né, não for atingida, então vamos voltar e continuar aí no loop. E tem aqui, né, alguns comandinhos que dá para usar junto com os laços de repetições, que aqui tem laços de repetição. Podemos parar de vez este laço ou podemos ir para o próximo, para a próxima repetição através dos comandos break e continue. Que aqui no caso, tipo, às vezes no meio da tua, tu tem às vezes uma repetição muito grande, muito complexa, e se certa coisa lá no meio tiver tu já tiver chegado em um resultado satisfatório lá no meio e tu não quer que ele execute o resto tudo das coisas e para depois fazer a verificação, tu pode fazer um break que daí ele basicamente já chegou naquele ponto, pô, pra mim aqui já tá bom. Dá um break e ele já volta então, já sai para fora da repetição, né? Um break às vezes é interessante nesse caso, porque às vezes muita coisa para acontecer dentro de uma repetição e às vezes em certo ponto dela já tá bom pra ti, né? Era aquilo que tu queria, então tu dá um break e ele pular pra fora, né? Dá pra utilizar. Não é tão legal normalmente a gente mexer com esse break, porque às vezes parece que é meio gambiarra, né? A ideia é tu montar uma lógica que já seja leve por si só e ele seja algo mais e, tipo, se tu tem algo muito complexo lá, mas só uma coisa importa, tu podia tentar trabalhar de outra forma em vez de usar o break, sabe? Mas existe um recurso aí do break. Mas às vezes ele é muito usado em gambiarra, então às vezes não é tão legal. E o continue aí, daí ele vai pro próximo, continua para então para a próxima repetição, né? Daí aqui, já entre funções, então aqui a gente encerra essa aula, foi um pouco mais curta, porém tem bastante coisinha aí pra gente trabalhar. Vou passar uma lista de exercícios aí bacaninha para vocês darem uma boa trabalhada aí com essas lógicas para pegar bem, né? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né? Desculpa problemas às vezes no vídeo, eu tô meio gripado, eu tive que mudar umas coisas porque agora eu não tô na mesma máquina. O outro vídeo eu fiz no meu notebook, agora eu tô no meu computador aqui. Então tive que usar a câmera do meu celular aí. Mas muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.